Amados irmãos e irmãs, queridos confrades, amigos que estáis presentes aqui nesta liturgia, ajudando no canto, na parte do ministério do altar. Nós temos neste quinto domingo, hoje sábado que precede, esse quinto domingo, a mesma missa, este belíssimo relato que somente São João conta, a ressurreição de Lázaro. Tantos aspectos, palavras, frases que nós poderíamos nos deter e seria o suficiente para termos o conteúdo de uma homilia. É um evangelho e um fato muito rico. Interessante que dia 17 de fevereiro eu estava por 6 meses trabalhando como missionário na ilha do Chipre, no Mediterrâneo, a 40 minutos de avião da Terra Santa de Tel Aviv. E ali na cidade de Lárnaca tem o santuário onde que se encontra o segundo túmulo de Lázaro, porque este que nós ouvimos aqui se trata o primeiro túmulo em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. E o outro, o túmulo definitivo, depois foi em Lárnaca, na ilha do Chipre. Porque, segundo a tradição cristã, depois da morte e ressurreição de Jesus, Lázaro, que tinha aderido, eram dos amigos, como Marta e Maria, enquanto as duas irmãs ficaram com Nossa Senhora, Maria de Magdala, como que as discípulas e apóstolas, trabalhando na evangelização aí na Terra Santa mesmo, Lázaro foi para a ilha do Chipre evangelizar a ilha de Chipre e foi ali praticamente nomeado o primeiro bispo de Chipre. E lá se encontra o túmulo dele numa belíssima igreja que está sob os cuidados dos nossos irmãos ortodoxos, né, cristãos ortodoxos, né, com um belo túmulo, a parte da necrópole, e depois os restos foram trazidos e se encontra num belíssimo mausoléu nos dias de hoje. A ilha do Chipre também era a terra natal e onde morava Barnabé, que era o companheiro das viagens apostólicas do apóstolo Paulo, que era também. E por isso a primeira viagem apostólica de Paulo, ele vai a Chipre, onde que ele se encontra ali também com Lázaro e fazem a troca de informações sobre a evangelização. E Paulo, ele vai daí ser preso por alguns dias em Pafos e depois solto ele continua a sua primeira viagem apostólica e depois volta a Jerusalém. E Lázaro, ele se torna ali aquele grande símbolo do poder de Deus. Nós vimos o evangelho, pegamos aqui na leitura a recitação, porque temos 2 relatos, um mais longo e outro mais curto para a leitura aqui da liturgia. Optamos pelo mais curto, onde tem o essencial. O importante, eu acho que é a grande profissão de fé que Marta faz e Maria também, né? Eu sei que ele ressuscitará no último dia. E também a grande frase que ela diz, né, quando ela fala, né, Jesus diz, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? E daí, então, Marta diz, eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste, ó Pai. Jesus fala à multidão. Mas Jesus diz a Marta assim, Marta disse a Jesus assim, né, eu sei que tu podes ressuscitar o meu irmão e tu podes mostrar que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Praticamente este evangelho é uma profissão de fé que os primeiros cristãos, os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus faziam, reconhecendo a ele como o Filho de Deus, realmente o Messias esperado. E aqui são poucos, porque nós sabemos
que na ressurreição de Jesus praticamente não havia mais do que 100 pessoas que seguiam a ele no total, podemos até dizer em Pentecostes. Depois de Pentecostes é que o número aumenta bastante grande. E é importante ver isto, esta profissão de fé, de acreditar, especialmente na frase que Jesus disse, né, quando ela pede: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas a resposta de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Talvez, queridos irmãos e irmãs, meus radioouvintes, aqueles que nos acompanham neste momento, esta frase de Jesus está muito atual. Se vocês acreditam em mim, verás coisas grandes. E o problema que hoje nós estamos vivendo na sociedade, e não é só na nossa, é no mundo inteiro, no planeta Terra, esse grande vírus ali que praticamente ameaça a vida, mas talvez seja o grande sinal que Deus está deixando para que nós reafirmemos a nossa fé. E Ele quer mostrar um dedo a mais, que nós não somos suficientes em nós mesmos, mas temos que acreditar em alguém mais forte e maior do que nós, a que nós chamamos Deus, o Senhor da vida, o Senhor do céu e da terra. Esse evangelho tão belo, vale a pena a gente refletir, não só o todo dele, que já é por sinal grande, mas cada frase é uma lição para a nossa vida. Vamos aproveitar então durante a semana, ver bem o que significa como preparação à Páscoa, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a esperança de cada um de nós. Meus caríssimos irmãos e irmãs, é hora de nós trocarmos às vezes a nossa autossuficiência que nós temos, pensando que nós damos conta de tudo. É hora de pensarmos que existe um Deus que está acima de nós e que olha por nós e ama a nós. O texto daqui, como ele é cheio de emoção, como ele é cheio de afeto. E diz que Jesus chorou porque amava, e amava os 3 irmãos. Era amigo deles. Então Deus para nós não é um ser distanciado. Como diz o nosso Papa Francisco numa das suas célebres frases: Deus é um apaixonado por nós. Vamos acreditar nisso. E nessa paixão de Deus por nós, que é o seu amor por cada um de nós, e Ele não nos vê assim como um número, nem como um conjunto, e nós perdidos no meio dessa multidão. Ele olha a cada um de nós, indistintamente, como se fôssemos o único no planeta Terra. E este amor de Deus por cada um de nós é a grandiosidade e o jeito de descobrir quem é Deus no meio de toda esta terrível situação que estamos passando. Quem ontem acompanhou ali aquele momento de oração do nosso Papa Francisco na Praça de São Pedro, ele praticamente numa solidão, não há como não comover-se diante deste gesto profético e de fé. E na presença dele, cada um de nós podemos nos encontrar ali, rezando. Nós estamos isolados dentro de nossas casas e devemos de manter isto, é muito importante, mas saber que vivemos na comunhão dos santos, porque nosso Deus não é um Deus dos mortos, é o Deus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ele faz a seguinte pergunta: crês isto? E vem a nossa resposta de cada um. Amém.